assim, ó. Vai um momento. Um momentinho. Eu acho que foi só um momentinho. Aqui, ó. Eu disse ontem, eu vou aproveitar minhas últimas horas de líder e vocês falaram, nossa, mas que falta de confiança. Foi, né? Passou rápido, né? Não, para. Que a liderança é o de menos nesse momento, porque tem muita coisa. Agora, vocês acham que eu, como torcedora do Inter, vou dormir essa noite pensando que tem Inter e Atlético Mineiro? Inter e Atlético? Nossa. Inter e Atlético. Nossa. Eduardo Cudê e Jorge Sampaoli. O Atlético perdeu. Já parou pra pensar? Dois técnicos argentinos, super bem falados, não é? E de repente esse confronto assim, nesse momento. E aí tem Vasco da Gama e Grêmio, hein? Bom jogo também. Nossa. Vai ter São Paulo Sport. Nossa. Vai ter Santos e Palmeiras. Nossa. 2 vitórias do Santos seguidas. Corinthians e Fortaleza é só na quarta-feira. Vai ser descolado. E Fortaleza. Fortaleza vindo de vitória. Flamengo e... Ó, não falei do clássico carioca. Teremos um Flamengo que tá no Z4 nesse momento, diante do Botafogo, que arrasou pra cima do ex-líder Galo. E ainda tem clássico lá em Goiânia, né? Temos Atlético Goianiense e Goiás, enfim, Goiás sem treinador. Agora, Goiás sem treinador, demitiu Ney Franco. Bem lembrado, Denilson. Show. Junto, Leirão. Agora, eu quero já sua opinião. Tô muito curiosa pra saber a sua análise para São Paulo 1, Bahia 1. Jogo que não foi nem lá, nem cá, e que colocou mais pressão ainda no Diniz. Vou mentir não, mas tá difícil analisar. Cenas que já são frequentes no dia a dia do São Paulo. Protestos e mais protestos contra a diretoria e o técnico Fernando Diniz. A crise parece não ter fim. A insatisfação da torcida é a nossa insatisfação também. A cobrança da torcida é totalmente justificada, não em cima só do Diniz, dos jogadores, de mim, que sou responsável. Eu ainda considero o mais responsável do que o próprio Diniz. Então essa satisfação é total. Nesse momento, os únicos personagens que têm razão no São Paulo são os torcedores insatisfeitos, porque eles têm que estar insatisfeitos. A gente tem que melhorar, a gente tem que ganhar jogo, a gente tem que jogar mais, a gente tem que melhorar em todos os aspectos. Então, quanto à torcida tem total razão de protestar. A gente que precisa dar retorno positivo para o torcedor. E para melhorar e vencer é preciso fazer gols. Pablo se atrapalhou e perdeu ótima chance no comecinho do jogo. A sorte quase ajudou o tricolor paulista neste cruzamento de Reinaldo. A curva pegou o goleiro Douglas desprevenido. O Bahia sabia que o nervosismo do adversário seria uma arma a seu favor. Rodriguinho quase marcou. Volpi fez boa defesa, mas o VAR foi acionado e o árbitro viu o pênalti de Igor Vinícius. Gilberto, o Gibagol, não fez jus ao apelido e Thiago Volpi brilhou. Ânimo extra ao time do pressionado Fernando Diniz? Não. Quando a fase é ruim, tudo parece dar errado. Logo após o pênalti perdido, Rossi recebeu de Rodriguinho e com categoria concluiu. 1-0 Bahia. Vitor Bueno, que retornou após um incômodo muscular nas últimas 2 rodadas, não fez. Pablo teve 2 oportunidades consecutivas. Nada. Reinaldo aumentou o número de finalizações na primeira etapa neste chute para fora. Posse de bola? Opa, como não? 67% para os paulistas, mas nada de gols são paulinos no primeiro tempo. Preocupação para Diniz, que tinha mais 45 minutos para fazer acontecer. Sendo assim, Luciano, que acabou de chegar, entrou no lugar de Igor Gomes. Mas quem levou o perigo foram os comandados de Roger Machado com Gilberto e Elber, que quase fez um gol olímpico. Os jogadores do São Paulo reclamaram com a arbitragem e pediram a expulsão de Gregory após falta cometida em Arboleda. Amarelo apenas. Reinaldo parecia ter ficado com raiva neste chute perigoso.
Douglas trabalhou bem e o goleirão do Bahia acabou deixando o jogo aos 21 do segundo tempo, depois de sentir a coxa. E seu substituto, Anderson, precisou se esticar todo logo de cara neste chute de Vitor Bueno. E o Bahia quase ampliou com Elber, que roubou a bola no meio-campo e tentou encobrir Volpe, que defendeu. No rebote, Igor Vinícius afastou. E quando tudo indicava mais uma derrota são paulina no Brasileirão, a esperança apareceu. Não apenas por um resultado melhor no jogo, mas também para o restante da temporada. Após cobrança de escanteio e desvio de Carneiro, o estreante Luciano completou de cabeça. O reforço, que veio do Grêmio em uma troca com Everton, mostrou seu valor. Do São Paulo no Morumbi! Luciano estreia fazendo gol com a camisa 11 do tricolor do Morumbi. Pablo desperdiçou na sequência a chance da virada. E Elber teve tempo ainda de acertar a trave de Volpe. Final de jogo, 1-1. A gente criou muitas oportunidades, né, e muitas delas chegamos perto de finalizar e criamos oportunidades para sair vitoriosos. Jogamos muito bem, uma partida consistente. Tomamos o gol no final da partida, né, que não tira o mérito do nosso ponto conquistado fora de casa. E no lado dos donos da casa, explicações e garantias da permanência de Fernando Diniz. Garanto, o trabalho continua. Nós vamos dar todas as condições para o Diniz, a confiança nele é total, porque foi ele que fez o time que estava produzindo antes da pandemia, e é ele que tem todas as condições de voltar àquele nível de atuação para que a gente tenha mais chances de ter as vitórias necessárias e sair da situação e voltar a uma crescente, voltar a ter confiança e esquecer os traumas recentes. E a torcida queria entender melhor duas questões. A saída de Alexandre Pato e a situação de Hernanes, que pensou em deixar o clube. O Hernanes é uma peça fundamental para o São Paulo, para o grupo e também, obviamente, também para o time dentro de campo. E é normal, né, numa carreira de sucesso, uma carreira tão longa, você tem alguns momentos de questionamento, não deve ser o primeiro, agora deve ser por outros motivos diferentes dos anteriores, mas a conversa, não teve uma conversa que a gente teve que ter com o Hernanes, mas ele mesmo, nas últimas conversas que a gente teve, está muito motivado, vou me preparar, sei da minha importância e eu fiz questão de falar isso para ele. Eu fui bastante responsável pela melhora que o Pato teve no primeiro semestre. Desde quando ele chegou no São Paulo nessa volta, provavelmente foi o melhor momento dele, ajudou bastante a equipe. E depois da pandemia eu não pedi afastamento do Pato. Eu simplesmente achei que tinha melhores jogadores para iniciar o campeonato. E aí eu acho que o Pato ficou insatisfeito e ele, que foi iniciativa dele, pedir a rescisão contratual. Bom, só do Pato era óbvio que ele já não tinha mais oportunidades, não era a primeira alternativa. Mas o que chamou a atenção, Denilson, e eu quero até te pedir licença para chamar de novo o Raí, porque ele banca a permanência do Fernando Diniz, mesmo com protestos e muitos questionamentos. Garanto, o trabalho continua. Nós vamos dar todas as condições para o Diniz, a confiança nele é total, porque foi ele que fez o time que estava produzindo antes da pandemia, e é ele que tem todas as condições de voltar àquele nível de atuação para que a gente tenha mais chances de ter as vitórias necessárias e sair da situação e voltar a uma crescente, voltar a ter confiança e esquecer os traumas recentes. Pesquisa na tela, já para o Denilson começar a comentar por aqui. Raí está certo em bancar a permanência de Fernando Diniz no São Paulo, sim ou não? Por enquanto, não. 70,4%, 70,5%. Band.com.br/jogo aberto, página oficial do programa. Pode votar pelo aplicativo da Band também. E agora, Denilson? Renata, grande parte, ou a maior, uma porcentagem grande da diretoria do São Paulo, porque tem muita gente que manda no São Paulo, né? Mas muita gente mesmo que manda no São Paulo. Então tem muitos que não querem que o Diniz continue.
Então, quando o Raí vem a público e fala da permanência dele, não sei se o Raí vai ter costas largas para segurar toda essa pressão interna. Então, é perigoso esse tipo de declaração. A gente tem vários exemplos. Um dos exemplos mais recentes foi a declaração do Alexandre Matos, quando então era o Felipão o treinador, que ele vem a público no meio de semana e o time perde. No final de semana aí manda o treinador embora. Mas ele veio a público e falou que dá muito parecido com o que está acontecendo agora com o Raí. Então tomara que o Raí tenha costas largas para suportar a pressão interna que está acontecendo dentro do São Paulo para a demissão do Fernando Diniz. E se isso acontecer da permanência do Diniz, aí a gente vai começar a dar razão para o Raí. Eu, por enquanto, não consigo... De verdade, não consigo afirmar aqui que o Diniz vai continuar. Estava falando aqui, a gente estava comentando aqui que os próximos jogos, que é o Sport, Atlético Paranaense e Corinthians. Então esses 3 jogos pode falar muita coisa do que vai acontecer com o futuro do Fernando Diniz no São Paulo. Você foi bem quando lembrou esse exemplo do Alexandre Matos com o Felipão, porque o Felipão é o Felipão. Com uma história no Palmeiras absurda, ganhando o título brasileiro recentemente com o Palmeiras, mesmo assim foi mandado embora. O Diniz tem um problema sério na carreira dele, que é a falta de títulos. Isso no futebol brasileiro, muitas vezes um treinador ganha um título e ganha só aquele título. Não tem mais uma expressividade mesmo. E o Diniz, ele precisa se consolidar, o São Paulo precisa voltar a ganhar uma competição. O torcedor já entendeu que é isso que tem que ser feito. E quando você começa um brasileiro tão vacilante como esse, temos protestos, olha lá. E assim, chovendo, um frio danado aqui em São Paulo, que não é normal para os nossos padrões. E o torcedor vai para a rua, vai para a frente do estádio, protesta. Imagina se o jogo tivesse terminado 1-0 para o Bahia, como ele vinha se desenhando, Denilson. E outra coisa, assim, o Roger Machado, que eu acho que é um dos grandes treinadores dessa nova geração, ele recuou demais o Bahia. Que se ele continua jogando com uma linha um pouco mais alta, não sei se o São Paulo conseguiria sair com empate. E a infelicidade do Gilberto de perder o pênalti também, que o Volpe ali na presença do eu Volpe. acho que o Bahia recuou demais. Acho que tinha um jogo do Bahia poderia ser um pouco mais ofensivo no segundo tempo, mas dentro do desenho do jogo, felizmente isso aconteceu, porque o São Paulo jogou o Bahia para dentro da sua área e começou a alçar a bola dentro da área, depois da entrada principalmente do Carneiro. Carneiro que foi dar um calcanhar e errou o calcanhar. Mas esse aí também tá sem e aí ritmo caiu de jogo sozinho, há quanto tempo, né? Mas o calcanhar... Você não gosta, né? O calcanhar não é ritmo de jogo, o calcanhar, né? É habilidade. É uma parada, Aí ele errou o calcanhar, falou que foi fora. Mas enfim, ele tem a presença dele diária, aí falta uma questão também de ritmo. O Diniz já colocou ele no jogo contra o Vasco, voltou a colocar agora, então é uma oportunidade que ele tá tendo. Foge muito do estilo de Diniz, né? De ideia de jogo, que toda hora essa bola alçada, o Diniz não gosta desse tipo de jogo, mas dentro do que aconteceu ontem foi necessário forçar um pouco mais essa jogada aérea. E a entrada e estreia do Luciano, já com um gol, ele que foi tão criticado, a torcida não era muito favorável a essa troca Everton e Luciano, ela aconteceu. Para você, não só pelo gol, mas pela personalidade, pelo que a gente sabe que eles têm um bom histórico, o Diniz e Luciano, foi legal esse começo? Foi legal o começo, é sempre bom você estrear num novo time com um gol, né? Apesar de ele ter entrado no jogo, os primeiros passos dele dentro do jogo foi ruim, ele errou e é natural, frio, enfim, o jogo está em outro ritmo, mas o gol foi importante para ele e isso é um outro detalhe, que você citou Luciano, quem pediu o Luciano foi o Diniz. Então como é que você manda o Diniz embora se ele acabou de contratar um jogador que o treinador pediu? Então, não sei. São Paulo tá bem bagunçado, tomara que essa fase passe logo. O que está segurando, eu acho que está segurando o Diniz, e o Raí falou ali, foi o que o Diniz fez com o desempenho do São Paulo no Campeonato Paulista antes dessa questão da pandemia. Agora, Denilson, a gente vê que tem essa pressão, mas os jogadores do São Paulo, principalmente nesse período pré-pandemia, elogiaram demais. O Daniel Alves, assim, só elogios para o Diniz. O Thiago Volpe disse que ele foi o melhor treinador da carreira dele. E é isso que o Raí deve estar vendo, que lá dentro talvez o trabalho seja bem feito e os resultados é que não aparecem. É por isso que tem que ter uma clareza de ideias dentro do São Paulo, para não deixar cair na pressão de gente que não torce pelo bem de São Paulo, torce e pensa em benefício próprio. Porque se o trabalho do dia a dia está sendo bem feito e o Raí e companhia estão convictos de que esse trabalho está sendo bem feito, eu conversei recentemente com um dos jogadores do São Paulo e ele me falou que o ambiente do São Paulo entre jogadores de comissão técnica é excelente.
Eles adoram muito e gostam muito do trabalho do Fernando Diniz. Ter que voltar a traduzir esse bom relacionamento e esse trabalho que as pessoas elogiam muito do Diniz em resultado, né? Quando voltar a jogar bem e ganhar jogos, aí a situação vai ficar um pouco mais tranquila.